está entrando na área de transferência da Gigahertz. Esse é o 416º episódio, patrocinado pela ExpressVPN e apoiado, como sempre, pelos nossos queridíssimos mais detensos em gigahertz.fm/apoio, que, dentre outras coisas, recebem a edição sem edição. A gente acaba de gravar, já publica o episódio sem cortes, com o pré-gravação, que teve quase uns 40 minutos aqui de papo hoje. Falamos de assuntos variados, quem escutou sabe. E também que recebem o link da gravação por e-mail, ajudam a escolher o título também de cada episódio. Eu sou o Marcos Mendes e tenho, claro, assim como toda semana, o Rambo e o Coca. Tudo bem com vocês? Olá! Excelente! Boa. Nessa semana, a gente vai colocar à prova a nossa teoria de que não importa o assunto sobre o qual a gente converse aqui no ADT, alguém trabalha com isso. Temos ouvintes em todos os campos de todas as profissões e atuações. E nessa semana eu tenho certeza que a gente vai descobrir quem poderia diagnosticar algo a respeito do Yoshi, talvez? O que aconteceu, Rambo? Então, eu sempre notei que o Yoshi é o meu cachorro, pra quem não sabe. Ele parece ter uma... Ele parece que ele é atraído pelo celular, pelo iPhone. Mas eu explico, não é tipo, eu tô mexendo no meu iPhone e ele vem e quer comer o iPhone ou olhar o iPhone. Não. Especificamente, quando a câmera do iPhone está apontada para ele com o app de câmera aberto. Primeiro ele olha, e aí ele começa a se aproximar e parece que ele quer, tipo, pegar o iPhone como se fosse um bicho ou uma comida, alguma coisa assim. E aí a gente nunca parou pra pensar muito nisso, sempre achei que fosse, um jeito dele brincar, quer brincar e aí vem. Mas aí eu fui pesquisar, porque aí eu lembrei que o iPhone e muitas outras câmeras de celular emitem infravermelho pra auxiliar no foco. E aí eu descobri com as minhas pesquisas, que aí é que a gente quer que alguém que entende do assunto conte pra gente se faz sentido e se sabe demais sobre isso, é que os cães, eles conseguem enxergar um pouquinho de infravermelho, mas eles têm a capacidade de meio que sentir radiação infravermelho no focinho. E eles usam isso na natureza para pegar presa à noite, porque a presa emite calor, radiação infravermelho, e aí isso faz o focinho apontar na direção que tem que ir. E aí a minha teoria é que é isso que causa o cachorro se sentir atraído pela câmera do celular, só quando a câmera está em funcionamento, o que é o mais curioso. E aí, então, alguém me diz se faz sentido, alguém que entende do assunto. Alguma coisa tem, porque, assim, você apontar a câmera do celular para ele sem abrir a câmera, não é a mesma coisa. Eu fiz o teste. Então, tem alguma coisa ali que, quando a câmera está em funcionamento, chama a atenção dele de algum jeito. E eu já vi também vídeo de pessoas que, tipo, a pessoa tá lá filmando o cachorro e daí o cachorro vem e pega a câmera, ou tenta pegar a câmera. E aí eu acho que é uma coisa que realmente acontece. Os cãezinhos conseguem detectar a câmera. Eu ia perguntar justamente de fazer o teste de tampar a câmera de infravermelho e ver se ele se comportava do mesmo jeito. Eu acho difícil tampar só ela, assim. Eu tô olhando aqui pro meu iPhone que tá gravando aqui, mas esse não tem, então não adianta olhar pra ele. Eu vou colocar mais algumas coisas aí. Eu acho, e é achismo, que os cachorros não enxergam em infravermelho, até porque eles não veem vermelho. Eles só conseguem enxergar o verde, amarelo, o azul, eles não têm o receptor vermelho. Então é bem provável que eles não enxerguem infravermelho. Eles veem o vermelho como cinza, talvez eles vejam alguma coisa como o cinza, mas sim, eles têm esse... É quase uma detecção de temperatura no focinho. Mas ela não é tão grande assim não, né? Pra caçar, não, tá lá 10 metros, tô vendo lá o bicho. Vai funcionar ali uns 2, 3 metros, se muito, diria que é de 2 metros pra baixo que ele vai ter essa capacidade de perceber a diferença de temperatura em função do infravermelho, mas eles enxergam em ultravioleta. E é por isso que eles são bons caçadores, que eles... outro cachorro lá, outro bicho lá fez o xixizinho ali. Reflete o ultravioleta. Opa, tem negócio ali, né? Vai na caça, tipo aquele jogo Red Dead Redemption, né? Que tem um modo de caça. Tipo luminol. Ele já enxerga em luminol. Mas acredito que seja pelo nariz que tem coisa aí. Aqui é o contrário, né? O cachorro vem, faz a festa ali e tal, a gente fica ali junto um pouquinho.
Aí depois, quando assenta, eu pego o telefone pra mexer. E aí eu pegar o telefone pra mexer, sem ligar a câmera, sem ligar infravermelho nem nada. Ele, cara, tu tá me trocando pelo telefone? E aí vai embora. Não tem negociação. Vai embora. Sei lá se é o barulho, né? Se faz algum zzz, alguma coisa que incomode. O Yoshi tem um trigger pra ele, é o barulhinho de apertando qualquer botão do iPhone. Quando você aperta o botão, ele faz um... né, bem baixinho. Sim. Esse barulhinho, ele fica alerta, assim. E eu acho que é porque... Sabe por quê? Porque quando ele era menorzinho, a gente usava o barulho de secador de cabelo no iPhone como repelente de Yoshi. Quando ele tava fazendo coisa errada, ou quando não era pra ir ali em algum lugar. E aí apertava o botão pra aumentar o volume. E daí isso associou e não perde mais. Agora o Henrique Félix falou aqui que o cachorro dele, quando ele vira a câmera, faz o contrário. Ele vira o rosto quando aponta o celular com a câmera. Então eu acho que pode ser também que incomoda, né? De repente, em vez dele se sentir atraído, ele se sente incomodado por aquela sensação, qualquer que seja. Porque é difícil a gente... O comportamento que eu conheço mais é esse. Se apontar o telefone pro cachorro, ele virar o rosto, né? Ele não querer. Eu achava que era só porque é incômodo. Você tá olhando o cachorro olhando pra você, daqui a pouco coloca um negócio que não sabe o que é, né? Você não consegue ver o olho e fala, dane-se isso, vai embora. Mas se o focinho tem receptores de infravermelho, pode ser que seja uma coisa que, de fato, incomoda. É que nem, sei lá, né? Ele não tá enxergando, não tá sentindo o cheiro, mas é um cutuco no nariz intermitente. Sei lá. Pode ser uma coisa assim, né? Então, pode agradar pra uns e repelir pra outros. Tem um comportamento em cachorro que ele gosta de cheirar coisa quente. Que a gente fica pensando assim, tu é burro, vai queimar o focinho, sai daí. Mas é exatamente por causa disso, né? Ele sente essa sabe, a gente tá falando aqui, né? Sente essas cócegas, né? Esse comichão no nariz e... Mas tem algo aí sim. Agora, o Douglas Nevitz, ou Knevitz, ele me falou uma vez que é assim, falou, falando em infravermelho, vocês também enxergam o Face ID brilhando em vermelho a olho nu? Pra mim, se assim, o iPhone tá tudo escuro, o iPhone tá com o mínimo de brilho, e sei lá, se eu tampar a tela ainda e desbloquear o iPhone, deixando ali o lugarzinho onde tem o Face ID desbloqueado, dá pra ver uma piscada bem de leve, né, dele ativando e desativando. Aí, com isso eu consegui me relacionar ao que talvez o Yoshi sinta, só que com o nariz, né? Eu acho que nesse caso, inclusive, é curioso que o Douglas mencionou isso, porque eu pensei exatamente nisso quando eu tava pesquisando sobre, eu pensei, pois às vezes eu enxergo o Face ID, entre aspas, piscando, e aí eu pensei, bom, a gente não enxerga infravermelhos, não é possível, mas o que eu imagino que esteja acontecendo no caso ali é que a luz que tá saindo infravermelho, ela rebate ali, talvez nas bordinhas do buraquinho ali de onde sai o projetor de pontos, e aí vai rebatendo e deixa de ser infravermelho pela refração, eu sei lá, não sou engenheiro de luz, então vai rebatendo ali e acaba virando só vermelho, e aí por isso que você acaba enxergando. Pode ser. Mas bom, engenheiros de tudo que a gente comentou já sabem, né? Gigahertz. Engenheiro de cachorro. Feedback, exatamente. Agora a gente vai começar com os follow-ups aqui sobre as últimas semanas. E eu comentei que tô assistindo aqui em casa com a Lari a série The Pit, que é o sucessor espiritual de ER. E o Rodrigo Castro falou o seguinte, do Dr. Mike no YouTube, que eu não conhecia. A gente talvez tenha falado já dele aqui, eu não lembrava, enfim. É um médico do YouTube que virou influenciador pra falar sobre o que tem rolando de medicina. E ele comentou parte aí do primeiro episódio, e o Rodrigo fala, parece bem correta em relação à medicina. Ele falou que achou interessante, e no vídeo esse Dr. Mike vai falando tanto sobre os casos que aparecem na correria de pronto-socorro, quanto também, a pessoa que chegou com o pé quebrado, dá isso. Eu falo, isso aqui é inteligente ter sugerido, porque pode ter uma infecção, não sei o que lá, e outro remédio pra já combater não sei o que. Então ele vai fazendo esse review técnico, né? E a série acho que essa altura tem que ter mesmo um corpo grande ali de consultores e consultoras pra fazer a história ficar do jeito certo, e o link vai estar aqui na descrição. Mas não é padrão isso. Inclusive é muito bom o canal do Dr. Mike, eu recomendo, e aí tem vários, se você procurar lá, ele já fez vários vídeos assistindo vários, né, acompanhando vários episódios de várias séries de médico, tem de House, tem de Grey's Anatomy, tem acho que de ER também, e aí na maioria dos casos ele tem bastante coisa pra falar, assim, tipo, isso aqui não é bem assim, né? O House ele detonou, né? Mas é claro,
né, mais na brincadeira, assim, porque é óbvio, é uma série, é pra ser interessante. Sim. Mas é bem interessante essas análises aí. Eu vi nos meus vídeos recomendados dessa série, mas eu não vi porque eu não tô vendo a série, não sei se eu vou ver, então achei melhor não ver agora. Não tem nenhum grande spoiler, assim, né? A pessoa só chega lá ruim e ele fala, ó, isso aqui acontece mesmo, a conversa seria essa, ou no máximo, nesse caso aqui, o residente não ia estar junto, porque pode ter umas perguntas que ia ser... Esse tipo de coisa, sabe? Na minha jornada de primeiros episódios, eu caí com Doc, que é também uma série médica, e entra naquela história do plot maravilhoso, execução, né? Assiste e julga por si só. Acaba que hoje as séries médicas são muito... É uma mistura ali de Dr. House com Grey's Anatomy, né? Eles ficam oscilando entre essas duas. E aí é uma médica que é, entre aspas, um Dr. House, mal-humorada, só que ela sofre um acidente de carro e perde 8 anos de memória. E aí ela volta a ser boazinha. Então fica todo mundo, né? Caramba, ela era malvada, agora ela fica boazinha. Porque acontece um evento na vida dela que faz ela ficar... vamos chamar assim, malvada, e como o evento ainda não aconteceu, ela esqueceu, ela ficou boazinha, né, ela volta a 8 anos, assim, é um plot maravilhoso, você diz, caraca, que ideia genial, bacana, quero ver, mas aí a execução, assiste lá e avalie por si. Tá, eu estou caçando aqui, eu peguei só o elenco, tem atores que tenho simpatia, vou dar uma... Passa, onde que dá pra ver isso aí? Pai, essa é uma pergunta difícil, passou aqui na minha TV. Na TV. Ok, vou procurar. E Coca, você tá vendo a Paradise? O Fabiano Castelo falou, beleza, Coca, eu e minha esposa assistimos a The Paradise também e gostamos muito. Ela falou que é muito bem feito, ótimo roteiro, trama interessante. E ele conclui, não vou falar nada de dar spoiler, mas com certeza daqui a gente queria poder maratonar, mas tem que esperar. Aparentemente ver um por semana. É padrão 24 horas, assim, é um gancho... Assim, que você tem que assistir o próximo episódio, né? É maratona mesmo. E o Fabiano também comentou sobre o lance de alucinações em LLMs, que eu falei talvez na semana passada, nem sei, que não dá pra ter certeza nunca, né, de 100% aí do resultado de um LLM. E o Fabiano fala, você tá correto, pra mim, né? Mas na startup onde eu trabalho, a gente criou uma metodologia usando mais de um modelo pra conseguir 100% de precisão nos resultados. Ele conclui que não é uma solução perfeita, porque é cara, mas resolvemos o maior problema que a gente tinha, que eram as alucinações, ou ainda nem saber se o modelo tinha alucinado. Eu tenho uma reclamação a fazer aqui com o Fabiano. Fabiano, na real não é bem uma reclamação, é assim, você falar que conseguiu 100% de precisão me faz desacreditar no seu relato, porque nunca é 100%. Isso aí, vamos ser precisos. Fiz até um joinha aqui sem querer. Vamos ser precisos. É 99,9, mas 100%. Porque, não, mas até agora é 100%. Até agora. Então, mas é uma ideia interessante e faz sentido que melhore bastante você usar meio que um modelo pra brigar com o outro ali até chegar em algum tipo de solução. Então tende a ter um resultado melhor, mas nunca vai ser 100%. Primeiro de tudo, né, às vezes a gente aqui no próprio área de transferência, a gente generaliza as coisas, e aí sempre vem, mas a gente não pode generalizar. Sim, a gente pode generalizar. O que a gente não pode é totalizar. São coisas diferentes. A gente pode criar uma generalização sabendo que não vai ser 100%, embora aqui às vezes a gente use palavras fortes. Não, é total, é absoluto, 100%, né? Que é o caso aqui, nunca é. Existem algumas propostas de você cruzar os modelos, né? Como o Ramo falou, colocarem para brigar. Mas tem outras ideias também, onde você usa um LLM para achar a resposta, e aí você usa um outro modelo para partir da resposta até a pergunta, para você saber se tem um caminho válido. E aí, se você conseguir... Tipo Jeopardy. E aí, ele faz a volta, se conseguir chegar na pergunta, você teria, né, um grau de certeza, talvez não absoluto, mas um alto grau de certeza, onde você poderia, né, pelo menos confiar naquela resposta. Tem aquele modelo Qwen, QWEN, que é da Alibaba, e eles estão, quando você acessa até o chat deles, é o chat.qwenlm.ai, ele deixa você escolher até 3 modelos para complementar o próprio uso do modelo. Você pode usar o Qwen 2.5 Max, que é tipo o R1, o O3 deles,
E aí você escolhe junto o 2.5 Turbo, o VL. Então ele próprio já faz essa mistura de modelos. Mas essa abordagem que você falou, Coca, essa eu não conhecia, de poder colocar um modelo meio... É quase um GAN, né? Que é a rede neural adversarial. Então você tem um modelo contra o outro ali, tentando... Contra não, né? Mas validando o trabalho do outro. Interessante isso, vou dar uma olhada. Isso funciona muito bem também na parte de programação. E configuração também de coisas, porque às vezes você quer alguma coisa e aí o LLM alucina e diz, olha, você pode usar isso aqui. Você coloca essa variável igual a true, né? Só que não existe aquela variável. Então, o que você tá falando faz sentido. Se você colocar essa variável aqui do true, vai funcionar do jeito que eu quero. Mas só que não existe aquela... Tem variáveis parecidas, mas aquela não. E aí você coloca o modelo, tá, me acha essa variável aqui. Cara, não tem essa variável. Varri aqui o GitHub, não tem. Então, isso, eu percebo isso, assim, eu não costumo usar os LLMs para programar com frequência, mas para mim o que acontece é assim, nossa, eu tô aqui no programa tal, não consigo fazer a configuração que eu preciso, vou jogar no ChatGPT. ChatGPT, escuta, tô aqui com o Keyboard Maestro aberto, como é que eu faço pra hora que eu criar uma pasta nova, piscar azul? Aí ele fala, vai nas opções... E você coloca if pasta nova azul. Fala, cara, não existe isso. Não é assim, né? Então aí eu me relaciono com isso, né? Ele falou assim, como é que eu corrijo o bug aqui? Bota um if bug igual a true, cancela. Fala, não faz sentido, não é assim que funciona. Né? Engraçado que é muito mais comum disso acontecer, eu percebi já, com coisas de passo a passo de interface do que com código. Ou com coisa de terminal, porque eu uso muito o código de linha de comando que... como é que faz tal coisa num script aqui pra pegar isso aqui dali, botar pra... E aí, muito raramente ele inventa alguma coisa. Usa esse comando aqui, e o comando não existe. É muito raro. Agora, você pedir, no After Effects, como que eu faço tal coisa? Ele inventa menu que não existe. É tipo... É tipo o cliente imaginando como o designer faz o trabalho dele. Eu tô aqui no Photoshop e eu quero criar um pôster pra uma campanha de não sei o que. Vai no menu, criar pôster, campanha. Cara, tipo isso, exato. Sabe? Perfeito. Ele pega o que você pediu e transforma em menus. Exato, E código... Mais do que linguagem, é a linguagem matemática, né? Então faz mais sentido ele ser mais preciso, né? É exatamente isso, engraçado. O Keyboard Master, você coloca aqui nos triggers ensolarado. Não existe isso, não faz sentido, não tem nas opções. Aí você fala, não tem nas opções. Puta, é verdade, não tem. Então faz o seguinte, ao invés de você ir, você vai em File, Menu, New, não sei o que lá, opção. Mas não tem de novo. Vira um loop infinito de beco sem saída. Talvez o que o Fabiano Castelo tenha conseguido elaborar é chegar e falar pra IA, cara, você tá errado. É verdade, desculpa. É só falar que tá errado, que ela vai em busca da resposta correta. Cara, isso é uma coisa que me irrita muito quando eu tô usando IA ainda, que é assim, você desenvolve toda uma conversa tentando resolver uma parada, e aí, às vezes, você não sabe que tá errado. Mas aí, ao longo da conversa, você percebe. Aí você fala, não, mas pera, isso aí não é assim, não. Ou, isso aí não existe que você falou, né? Que loucura, cara, você é burro, né? E aí ela vem, verdade, tá aqui a resposta certa. E aí vem a resposta, por que não deu a resposta certa desde o começo? E aí é justamente por isso que os modelos de reasoning são melhores, porque daí eles fazem essa etapa toda de falar errado e se corrigir ali enquanto tá, entre aspas, pensando, e só te dá a versão final da resposta. E aí, por conta disso, demora mais. Por exemplo, quando você fez a sua pesquisa do cachorro dele enxergar em infravermelho, você usou IA pra fazer essa pesquisa? Não usei. Porque eu diria que essa resposta... Esse tipo de pesquisa eu não uso. Seria uma... Não tô dizendo que tá certo ou errado, não sei. Mas pela lógica, pelo fato dele não enxergar vermelho, pra mim, me parece uma impossibilidade dele enxergar infravermelho. E por isso que eu falei, eu acho que ele não enxerga, mas é o tipo de resposta que eu acho que viria de uma IA. Não, o cachorro enxerga em infravermelho. Óbvio, gatos também. Né? Tem muito... Assim, não sem querer voltar no negócio do cachorro, mas é que assim, não é bem que enxerga infravermelho, é que consegue ver um pouquinho e provavelmente cinza, mas enfim, não vem ao caso. Foi o que eu entendi segundo as minhas pesquisas no Google, porque eu não usei IA, nem a própria IA do Google, que é uma coisa que eu tô tendo que desviar agora, né, porque
Você digita o negócio ali e a primeira coisa que vem é a resposta de IA, mas aí essa aí eu muitas vezes acabo ignorando. Mas acontece assim, muito você induzir a resposta pela pergunta, né? Então, mesmo sem querer. Então, que nem você disse, você pergunta, o cachorro consegue enxergar infravermelho? Sim, claro. E aí parece que a tendência da IA é falar sim. E aí eu já percebi, por exemplo, se é relativo a código, a uso de software, a script, qualquer coisa, eu pergunto se tem como fazer tal coisa em tal linguagem ou em tal não sei o que. Tem como fazer tal coisa? Parece que ele, e isso em inglês, né? Is it possible? Aí parece que faz a resposta ficar melhor. Porque daí, se não for possível, normalmente a resposta vai ser, não é possível. Porque se você perguntar direto, como que eu faço tal coisa, ele vai inventar. Porque você tá pedindo uma resposta. Você não tá perguntando se dá ou se não dá. Então ele não vai responder se dá ou se não dá. Então, isso é uma dica que eu dou. Pelo menos no ChatGPT costuma ajudar. Em vez de perguntar direto como faz tal coisa, pergunta tem como fazer tal coisa. Saiu faz um tempo um estudo que é do pessoal de Yale com a Meta, que eles fizeram justamente um sistema que fica de olho no LLM gerando a resposta, e enquanto tá gerando a resposta, vai ajustando do jeito que ele funciona pra já indicar quais são as partes que ele tem mais ou menos certeza se tá certo. É uma tipo autoanálise em tempo real ali, e nisso ele vai ajustando o jeito que o modelo vai pensando e ativa e desativa os neurônios lá pra conseguir chegar mais perto de precisão e indicar onde ele não tem certeza que é mais preciso. Tem que saber se isso funciona, né? Mas o estudo mostra que isso funciona. Então a gente tá chegando nesse pedaço de pelo menos o LLM falar, ou os múltiplos LLMs, não, os Mystery of Experts lá, que nem os modelos de raciocínio, isso aqui confia, isso aqui você checa, isso aqui tá mais ou menos, 80% aqui de certeza. Pode ser uma saída, uma solução. Agora, também sobre isso, na semana passada a gente ficou se questionando sobre diferença de destilação, de quantização de modelos, etc. E o Ivan Soares, que está aqui acompanhando ao vivo, ele falou na semana passada ao vivo, mas nem deu tempo de entrar aqui, que é o seguinte, para esses modelos, destilação é você treinar um modelo menor para imitar as saídas de um modelo maior. Então você vai zipando os neurônios ali, usa menos neurônios basicamente para chegar no mesmo desempenho. Então faz uma limpa de neurônios que não precisa, é basicamente isso. Agora a quantização é o seguinte, você reduzir a precisão numérica dos parâmetros e ativações para você deixar o modelo menor e agilizar também a inferência, o tempo que ele passa pensando para responder. Então são dois métodos, não é a mesma coisa, são dois jeitos diferentes, de lados diferentes, tentar deixar o modelo mais leve, ou para rodar mais liso, ou então para ele ser menor mesmo. E são jeitos diferentes de chegar no mesmo resultado, basicamente, do modelo mais leve. Eu pensei numa analogia com compressão de música. Então, destilação seria você tirar instrumentos da música. Então tem essa cornetinha aqui no fundo aqui que ninguém ouve mesmo, então vamos tirar isso aqui e vai enxugando ali para deixar só o essencial. E quantização seria o MP3. Você tira números que não vão fazer muita diferença na qualidade final, né? E aí é tipo, sei lá, você tem um número lá que tem 16 bits, são muitos zeros e uns. E aí você olha para os números, não, mas a maioria dos números fica tudo aqui só no comecinho, só usa 8. Então diminui para 8, que aí você corta pela metade ali o tamanho do negócio. Na prática não é bem assim, mas resumidamente é isso. E aí é meio que MP3 assim, diminui o número para manter só o que realmente faz diferença. E aí no final você tem algo que é menor, mais rápido, mais eficiente, mas perde um pouquinho de precisão. Boa. Destilação ia comparar com orquestra, justamente isso. Ao invés de você ter orquestra com 120 elementos, com 80 pode dar conta, né? Não precisa de 12 violinos, com 8 já resolve. Então pode ser uma coisa assim. Obrigado a Ivan que tá acompanhando ao vivo aqui de novo. E um abraço. Agora, sobre aquela pergunta da semana passada, dos nossos pequenos julgamentos do dia a dia, o Deblin Prado falou o seguinte: eu julgo quem passa café uma vez na parte da manhã e coloca numa garrafa térmica e toma durante todo o dia. Deblin, tô com você nessa. Eu já quase fui essa pessoa, mas era durante a manhã toda. Porque eu trabalhava na rádio da cidade lá de manhã, e aí eu levava uma térmica de café e ficava tomando aquela térmica de café. E eu tomava uma térmica de café inteira, das 9 da manhã às 2 da tarde. Eu não sei como é que eu tenho estômago ainda. Quando você fizer o exame, talvez você descubra que talvez não seja... No meu laudo deu isso. Leve
esofagite e gastrite. Mas faz sentido, né? Eu tomo aqui café, água com gás e álcool. Então é claro que eu tô judiando, mas não é nada preocupante. E tava há 3 dias sem comer nada sólido. Daí também o estômago, coitado, né? Tava comendo ele próprio. Mas aí não dizem que gastrite é uma bactéria? Só tomar um antibiótico e vambora. Mas aí é o lance do H. pylori. Que, aliás, a Lari fez a biópsia pra ver se eu tenho H. pylori. Que aí, se tiver, o curioso é o quê? Que eu vou tomar o Pyloripac, que é o remédio pro qual eu fiz as campanhas quando eu trabalhava com publicidade e me habituei com esse assunto até antes de conhecer a Lari. Full circle total. Então vamos ver, daqui uns dias a gente descobre se eu tenho o tal do H. pylori, o Helicobacter pylori ou não. Agora, semana passada a gente falou do lance do trackpad com delay do Mailson Dantas, que a gente achou que poderia ser por conta de interferência contra os hardwares, o infravermelho com o focinho de cachorro ali por perto, etc. E ele falou o seguinte, que o Mac, que ele tem o Mac Studio M2 Max e a versão do macOS é a última, o roteador tá longe e a única coisa Bluetooth próxima que poderia causar interferência é o Magic Keyboard. Mas depois de horas por fóruns e por YouTube, ele falou: descobri uma solução para o scroll do Emacs Master 3, que é um aplicativo chamado Moss, M-O-S, cuja única função é azeitar o scroll do mouse. Ele falou: é incrível, em caps com 3 exclamações. Scroll azeitado da Apple direto no Emacs Master, mas falou: não usar o Moss com o programa Logitech Options, que fica uma porcaria. Agora, a gente até comentou na semana passada se o Edu ainda seguia com problema com isso, etc. E o Edu, abraço pra você, Edu. Edu Garcia falou: continuo com o mesmo problema com o Emacs Master 3 no scroll horizontal. Ele falou que percebe mais no Pro Tools, que é onde ele mais usa essa função, mas acontece em todo o ambiente do Mac. Falou que não é 100% do tempo, mas algumas vezes por dia acontece. Já fiz de tudo, se não tivesse me acostumado tanto com ele, voltava ali pro Magic Mouse, que ainda tenho, e ele falou: acho que o problema é com o Mac mesmo, é o MacBook Pro de 2018 com Touch Bar, e a gente comentando entre a gente, o Edu passa pelo mesmo problema que eu passo com o Audition, que é o seguinte: o scroll horizontal, você tá ali fazendo scroll na timeline do que você tá editando, etc. E daqui a pouco você percebe que você deu 1, 2, 3, 4, 5, 6 scrolladas. Dessas 6, 2 você passou por pedaços que você tinha passado antes. Ele vai avançando pra frente, dando uns pulos pra trás e segue avançando pra frente. Ele vai meio engasgado aí. Isso aí parece falta de debouncing Pode ser. No driver. Porque botões e coisas físicas, assim, eles têm esse problema, né? Que você aperta o botão, aí em coisas digitais, né? Você aperta o botão, o que você imagina. E você mandou um pulso on-off, né? Daí aquilo vai fazer alguma coisa acontecer. O que acontece na real é on-off, on-off, e ele pula, ele quica. E aí você olhar a onda, não vai ser um tic, vai ser um parece um ECG. E aí o debouncing faz justamente, né, pegar e filtrar isso pra pegar realmente só o que interessa. E aí às vezes é feito em hardware, às vezes é feito em firmware, às vezes é feito numa combinação de tudo, e inclusive driver. E eu até comentei com o Edu, né, que essa parte de driver, de dispositivo de interface humana, que é o termo, né, HID devices no Mac, não tem documentação nenhuma. É tipo, cada um se vira aí, faz engenharia reversa, descobre como a Apple fez e tenta copiar. É bizarro. E aí, talvez por conta disso, não é tão azeitado, mas de repente o Edu pode tentar usar o Moss, né? É, pode ser. E o Augusto Baroni também, que tá fazendo inclusive o aplicativo Loop de podcast, é interessante. Ele acompanha ele fazendo ao vivo pra todo mundo ver no Threads, assim, a evolução, tá super interessante. E ele também recomendou o Moss. Ele falou o seguinte: tenho usado desde o dia em que eu conheci por um post do Mac Magazine do Threads e funciona super bem. Eu vou, é claro, deixar o link aqui na descrição. Ainda não parei para eu instalar e ver se resolve o problema do scroll lá no Audition, porque não poder usar junto com o Logitech Options pode ser um problema, porque eu tenho um bando de botão configurado no mouse por meio do Logitech Options, pra hora que eu apertar esse botão, eu faço como se fosse o atalho do Command K, essas loucuras que eu faço pra digitar mais rápido, né? Então vamos ver se com o programa desligado, se isso funciona. Se funcionar, aí vai ser só alegria. Se não, que nem o Edu, putz, já acostumei com esses engasgos que ele dá. Eu sei que pra scrollar 20 vezes eu vou ter que dar 25,5 scrolladas e tudo certo, é a vida. Eu abri o GitHub do Moss aqui, que é open source, inclusive muito legal ver isso. E tem 260 issues abertas. O que, assim, sendo justo, né? É um projeto que tem mais de 15 mil
estrelinhas no GitHub. Isso é muita coisa. Então essa quantidade de issues é esperada, mas nossa, se tem tudo isso de gente que deu a estrelinha ali, é porque é bom mesmo o negócio. E é porque muita gente tá usando. Cara, isso é uma dúvida que eu tenho com projetos de GitHub, código aberto, etc, assim, né? Qualquer um que tenha qualquer tipo de ideia, nos mais diferentes níveis de eficácia ou cretinice, pode mandar como um issue. E se tiver alguém que tá muito afim de ajudar, mas que não sabe muito bem o que tá fazendo, vai ter um monte de issue aberto meio à toa, assim, e que putz, não vai levar a nada, mas parece ter um monte de pendência. Como é que funciona isso? Por isso que na maioria dos meus projetos eu não tenho issues. Eu tenho só nos meus, tipo, no AirBuddy, que é um repositório privado, obviamente, porque é só eu que trabalho nele, eu tenho issues que eu mesmo uso, e acho que tem até mais do que isso de issues abertas, posso até olhar aqui. Mas, no geral, eu gosto do lance de discussions que tem... Não, o AirBuddy tem 193 issues abertos. Eu gosto do lance de discussions que tem no GitHub, que é tipo um fórum, que, por exemplo, no VirtualBuddy eu tenho isso. Porque aí não cria uma pressão de, tipo, é uma task, não é uma tarefa. É só um feedback ou alguém perguntando, e daí as outras pessoas já vão lá e ajudam. O lance de threads funciona melhor nesse discussions, que daí a pessoa responde dentro do thread, fica tudo bonitinho. Então eu prefiro isso, mas para muitos projetos o lance de issues é meio que necessário. Mas o GitHub já tem bastante ferramenta agora para você já colocar um templatezinho, já meio que filtrar, pra meio que desencorajar a pessoa a abrir qualquer coisa, né? Tipo, porque tem o pessoal preguiçoso às vezes e assim, uma feature que eu acho que toda rede social tinha que ter, e o GitHub não é bem uma rede social, mas tem alguns aspectos, é assim, eu quero bloquear qualquer interação de pessoa que tem o avatar placeholder da sua plataforma. Se a pessoa não tem um avatar no perfil dela, bloqueia. Porque, a pessoa só pode só lá e botar um avatar gera por ela? Pode, mas assim, pela minha experiência, as piores interações que eu já tive em qualquer rede social, mas especialmente no GitHub, é de alguém que foi lá e criou a conta só pra ir encher no negócio lá. A pessoa nem sabe o que é GitHub, não sabe o que tá fazendo, e não é culpa dela, mas assim, então me dá ferramentas pra filtrar isso, porque realmente é bem chato às vezes. Tá, eu sempre tive essa dúvida e também, né, você tem, sei lá, 60 pessoas querendo contribuir para um código e todo mundo dando ali um pedido de que o pedaço da pessoa entre no código. Aí você aceita um dos pedidos que por algum motivo quebra as contribuições das outras pessoas todas. Aí cada um tem que pegar o próprio código, corrigir de novo e subir de novo, para com sorte isso ser aceito pro projeto? Isso é chato. Ah, não. Mas é que aí, assim, depende muito de como é arquitetado o projeto. Tem projeto, assim, se for relativamente bem arquitetado, a tendência é não acontecer isso. A não ser que dê azar de, tipo, 2 pessoas irem lá ao mesmo tempo, quase, e fazerem a mesma coisa. Tipo, tem esse recurso aqui que estão pedindo, aí 2 pessoas vão lá e as 2 implementam a mesma coisa. Aí, obviamente, não tem, né? Aí você tem que escolher um dos 2, e já aconteceu. E é bem chato, assim, de... Putz, cara, desculpa. Assim, mas o pessoal entende, o pessoal tá acostumado, é assim mesmo. Excelente. Agora, vou fazer um comentário aqui sobre o MX. Eu sou fã desse scroll cinético, né? Sei lá como é que a gente chama o nome certinho do scroll do Magic Mouse. Mas o scroll infinito do Logitech eu acho maravilhoso. Também. Eu ficava pegando o mouse e fazendo aquele quadradinho, né? Brincando ali, selecionando os arquivos no desktop no Windows. Era a minha diversão. E a minha diversão no MX é fazer... É o free spin, eu acho que é o nome. Que você dá um peteleco, né? Você dá um teco no scroll e ele fica infinito. Ainda faz um barulhinho. Acho aquilo sensacional. Ele tem 2 modos do scroll vertical. Um é você sentindo... Tipo o mecanismo da coroa digital, né? Do Apple Watch. Os tec-tec-tecs. E você aperta um outro botão logo abaixo dele, ele tira isso e você gira, ele gira liso, sem qualquer tipo de atrito, de você sentir os tec-tec-tecs da minúcia de fazer ali o scroll. Eu faço com os tec-tecs ligados, mas tem gente que prefere o scroll totalmente livre mesmo, e ele vira um grande fidget spinner em momentos de ócio, ou que você não precisa usar o mouse. Pelo menos aqui tem, vamos ver quantos segundos eu consigo fazer ele girar? Vamos! E vai, né? Também tem isso. Agora, uma coisa que o Rambo mandou pra gente agora à tarde, acabou virando notícia, sai em tudo quanto foi lugar também, mas eu vou acreditar o Rambo, tá? Foi que a Apple publicou
um estudo que é uma mistura entre a luminária da Pixar e um gato. E uma pitada de uma coisa que o Mark Gurman, que eu descobri hoje que tem 30 anos de idade, me deixou bastante assustado, que o Gurman tinha comentado há algumas semanas sobre a Apple investigando um dispositivo robótico que poderia ajudar as pessoas no dia a dia, etc. Uma coisa que ninguém entendeu se era um iPad com um braço robótico, o que era. Virou um desencontro de informação. Eu não acho que era esse o rumor do que a Apple estava trabalhando, mas é um projeto interessantíssimo que a gente viu hoje, é o Elegant, faltando vogal como toda coisa moderna faz. Mas antes de falar sobre isso, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando o ADT e segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço deles e depois 3 meses de bônus se você assinar o plano anual em expressvpn.com/ADT. Se você viajou nas férias ou se você vai viajar no pós-férias, economizar uma graninha, você precisou ou vai precisar de VPN, porque vai saber como é que tá a segurança dos Wi-Fi que você vai depender de conectar aí do restaurante, da lojinha, do shopping, do aeroporto, do hotel. E também tem o lance de que seus dados são a parte ou são o preço da conexão. No avião você paga e ainda assim você é espionado, né? Mas com o ExpressVPN você fala não, você protege os seus dados, ninguém e nem ela fica sabendo quais são os sites que você acessou, por quanto tempo, os dados trafegados, qual que é o aparelho que você tem, versão do sistema operacional, tudo isso é seu, você protege e é tudo nos canos impenetráveis criptografados da ExpressVPN. E na parte de streaming, dependendo do serviço que você assina, a maioria, isso é muito bacana, cada país tem um catálogo. Quer dizer, isso não é bacana. O bacana é que você, acessando a ExpressVPN, a partir roteando a conexão por vários países, você vê o catálogo desses países, que é diferente. Geralmente tem muito mais coisa do que tem aqui no Brasil. E você pode aproveitar isso tudo indo em expressvpn.com/ADT para experimentar por um mês. Não é fácil colocar no seu telefone, no computador, na TV, dependendo do modelo, na Apple TV, que está com suporte super bacana, super fácil de ativar e desativar VPN, roteador de casa direto aí se você quiser. E aí, se você assinar o plano anual, no fim desse ano tem 3 meses de bônus. Então são 4, né? Você experimenta por um mês de graça, assina 12 e depois recebe 3 de lambuja em expressvpn.com/ADT ou usando o cupom ADT no checkout, ou então clicando, tocando aqui na descrição para cair direto já no site com o cupom aplicado e facilitar a vida. Uma última vez, expressvpn.com/ADT. Muito obrigado a ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu! Obrigado, ExpressVPN. Muito bem, um paper publicado em janeiro de 25, virando notícia em fevereiro de 25, é o seguinte, é um da Apple, que é o Elegant, Expressive and Functional Movement Design for Non-Anthropomorphic Robots. Ou então, como esse é para os internationals, como diz o Dante Gessuri, né? É um design de movimento funcional, expressivo e elegante para robôs não humanoides, basicamente, né? E no vídeo, que é obrigatório vocês assistirem, porque é interessantíssimo, a gente vê, e é uma clara referência à Pixar logo de cara, um abajurzinho de mesa, e ele tá lá com uns bloquinhos de madeira na frente dele, o abajur, como se fosse a cabeça de um animal, ele se levanta, se mexe do jeito super orgânico, interessante, tá interessado no bloquinho, dá uma cabeçada, derruba os blocos, e esse é só o comecinho, né? Daí pra frente é só melhora, e eles mostram os casos de uso. Tem uma menina sentada na frente de um livro na mesa, o abajur aponta pro livro e se ela mexe o livro em cima da mesa, o abajur segue o livro. Só a cabeça dele vira pra lá e pra cá. E ao longo do vídeo você vai vendo que ele tem uma personalidade, então ele tem um jeito de mostrar interesse, de mostrar atenção. Você direciona a atenção dele, aponta para o objeto, ele vira para o objeto, né? Ele consegue ir se deslocando de certa forma assim em cima da mesa. E tem outras funções, como por exemplo, projeção. Mostra uma situação em que ela tá arrumando alguma coisa. Aí tá lá o abajur, né, aplicando a luz em cima dessa coisa que ela tá arrumando, chega num pedaço que ela não sabe o que fazer, o abajur chama a atenção da menina, aponta pra parede e começa a projetar o que ela tem que fazer no objeto que ela está arrumando, né. Aí tem situações de uso que são mais lúdicas do que qualquer outra coisa, do tipo, ela tá lá cozinhando na cozinha, tá tocando uma música e tá ela e o abajur chacoalhando a cabeça, né, curtindo ali a música, né, como um emissor de som. O abajur dançando. Dançando, ele tá rebolando. Dançando melhor que eu. Eu não sei do ponto de vista de emissão do som se é uma coisa que vale muito a pena fazer, a caixa ficar mudando de lugar. Enfim,
interessantíssimo. Outra coisa interessante também é o lance de que ela conversa com o abajur e no fim das contas é uma Siri ou a carangueja implementada no abajur. Tem algumas coisas que eu queria perguntar se vocês repararam no vídeo, que assim, primeiro, é a voz da carangueja, claramente, uma das vozes, né, que você pode selecionar do inglês americano. Segundo, no traseiro do robô, na base, na parte de trás, tem umas luzinhas que parece muito a luzinha da carangueja no HomePod. Eu não sei se é algum indicador, uns LEDs que ficou borrado ali, parece, ou se tem um negocinho de carangueja ali no traseiro do robô. Eu acho que é a luz do primeiro HomePod, quer dizer, dos dois, né? Mas especialmente do primeiro HomePod, sem a tela que deixa ela difusa por cima. Eu associei a isso. Tentei achar rapidinho aqui, não achei. Aí fixa desmontando o primeiro HomePod pra gente ver e comparar. Pepe. Essa a gente luzinha. falou que o codinome é Pepe desse display. Enfim, tem outras aplicações. Ela vai fazendo gesto pra lá ou pra cá, pra cima, sobe, desce, pra a luz ajudá-la a tirar uma foto bonita e dramática, com sombra, etc. O que é uma coisa que o cético fala, tá, você não pode pegar o abajur e só botar com a pata como você quer? Pode, né? Mas tá mostrando conceitualmente alguns tipos de interação. Então, não sei nem por onde vocês querem começar a falar, porque tudo sobre esse vídeo é interessante. Eu sei exatamente onde eu quero começar. Eu quero começar falando que você ressaltou todos os aspectos do vídeo que pra mim não foi o que me chamou a atenção. Que na verdade eu acho que a intenção, né, desse estudo, na verdade, não são essas funcionalidades que você mencionou, mas é importante você mencionar para as pessoas terem uma referência do que esse robozinho faz. Assim, quem puder, pausa agora o episódio, assiste o vídeo, tá o link aí, e depois vem para continuar. Quem não puder assistir, não tem problema, vai fazer sentido a conversa. Mas aí, assim, o robozinho, que parece a lampadinha da Pixar, ele faz essas funcionalidades todas que você mencionou, mas justamente o objetivo desse estudo era, primeiro, desenvolver metodologias para fazer o robô ter expressividade, transmitir emoções e, segundo, comparar o comportamento desse robô com o comportamento de um robô puramente funcional, que seria o que as pessoas associam com um robô, né? Aquela coisa mais dura, mais retinha, que só se movimenta de forma linear, e ver como que as pessoas reagem e como que as pessoas se sentem interagindo com um versus com o outro, para ver, faz sentido isso aqui? Porque tem um exemplo específico, e aí você é o cara que não gosta de animações, e tem um exemplo que a pessoa pergunta do clima, né? E aí o robô, eles mostram lado a lado, o robô puramente funcional e o robô expressivo, vamos chamá-lo assim. O robô expressivo, ele demora tipo um meio segundo a mais pra responder. Porque quando ela pergunta do weather, do clima, ele olha, entre aspas, pra rua, olha pela janela, e aí, de forma expressiva, ele volta, olha pra ela e aí fala do clima. E aí, enquanto ele fala, ele vai balançando, mexendo a cabeça, entre aspas, que é a lâmpada, como se estivesse falando, e o outro só fala, né? Então, e ele demora um pouquinho mais. Porém, assim, eles usaram esse movimento dele pra esconder o loading, que é uma coisa que eu venho falando há algum tempo. Eu fiz pra quem não sabe, eu fiz uma palestra numa conferência. Qual foi que eu dei essa palestra? Foi na Espanha. Na Espanha e no Canadá. Eu dei nas duas conferências essa palestra, que foi sobre você esconder estados de carregamento dentro de interfaces, e às vezes você até acaba tendo um delayzinho entre uma tela e outra e coisa e tal, pra esconder loading, e isso faz o app parecer mais rápido. E aí teve um cara que foi lá e fez o mestrado dele em cima da minha palestra e fez estudos de verdade com pessoas, cientificamente comprovado que as pessoas sentiram que o app é mais rápido quando ele segue as técnicas que eu demonstrei lá. Então está cientificamente comprovado com um estudo, né? Tem que ter mais estudos, mas enfim. E aí aqui eles fizeram a mesma coisa e também chegaram à conclusão que as pessoas preferem interagir com o robô, que é mais, entre muitas aspas, humano. Mas o mais legal de tudo isso é que não é uma pessoinha, não é um cachorrinho, é um objeto
que não tem nenhuma semelhança com um animal ou com uma pessoa, e ainda assim ele consegue transmitir uma personalidade, uma expressividade, que é algo que eu adoro. Eu acho muito legal quando eu vejo, por exemplo, nos filmes da Pixar tem muito disso, mas é que a animação daí é mais fácil. Mas, por exemplo, nos filmes da Marvel tem muito disso, às vezes tem ali um robô, o Tony Stark lá, tem os robôs dele que não são humanoides, mas eles transmitem emoção. Você vê que o robô fica decepcionado, daí ele fica, né, meio encolhidinho, assim. Tem um exemplo que pra mim é o melhor de todos desse vídeo, é quando o robô não consegue fazer alguma coisa. Aí o robô funcional, ela pede pra ele ler uma coisa que tá num papelzinho que o robô não alcança, ele não tem comprimento suficiente pra alcançar. Aí o robô funcional só fala, não consigo alcançar. O robozinho, o expressivo, ele estica, ele tenta, como se fosse uma pessoa esticando o braço assim, não consegue. E aí quando ele não consegue, ele baixa a cabeça assim e faz que não com a cabeça. Cara, é muito legal. E eu acho que você falou do German, isso pra mim é o que ele viu. Ou alguém viu e contou pra ele. Porque quando ele falou do negócio de robô da Apple lá, ele falou de protótipo. E isso que a gente viu no vídeo é protótipo. A gente está vendo a Apple mostrando protótipos, o que é raríssimo da gente ver. E eu acho que é algo que eles estão planejando introduzir nos dispositivos deles, mas não é que amanhã você vai lá na Apple Store e vai comprar uma lampadinha da Pixar, embora eu acharia mal maneiro, que já quero. Eu vi esse vídeo e tá, quando compra, quanto quer. Mas, pra mim, isso é o que desencadeou aquele rumor do tal do robô de casa que o German falou. Acho que no German ele chega a comentar que teria até um braço, ele não comenta isso? Então, ele fala que, eu cacei isso agora, um braço robótico. É exatamente o protótipo, isso aqui, porque se você olhar a estrutura dele... É um braço. Ele tem 3 articulações. Pensa o quê? Num ombro, num cotovelo e num pulso. E a mão segurando onde seria a lâmpada e a mão tendo uma rotação dela própria. É exatamente isso. Isso é literalmente um braço robótico, né? E eu acho que quem é animador ou animadora vai olhar para esse vídeo com um olhar muito diferente, que é como você passa personalidade e emoção com um objeto teoricamente inanimado, multi-articulado, e é uma aula de animação. Eu achei que ele, logo que começou, até comentei entre a gente, né? Parece, ele se comporta feito um gato, para mostrar interesse, mostrar até um medinho bonito, uma insegurançazinha bonitinha pra fazer as coisas assim meio assustado, meio apavoradinho. E tem um momento, e eles estão ilustrando situações de uso. É claro que ele não vai funcionar exatamente assim, tudo é um conceitão, né? Mas é assim, hora de beber água, o que ele faz? Ele vira a cabeça, sei lá, né, pra um copo d'água, acende a luz, a menina não reage, aí ele alcança onde tá a água e com a cabeça vai empurrando o copo na direção dela pra ela beber a água. Aí ela toma e fala, beleza. Aí volta pra onde ele tava iluminando. Bonitinho. Cara, essa parte do vídeo é super bonitinha e, assim, tem que ver com essa abstração de entender qual que é o potencial disso. Não é que essa luz vai fazer, que esse produto, não precisa nem ser uma luz, vai fazer exatamente isso, mas a comparação entre o modo expressivo e o modo funcional, o modo sem personalidade, destrava na cabeça um monte de potencial. E juntando com esse rumor do German do braço robótico, só que ao invés de ser uma luz, pode ser uma tela. A tela, inclusive, pode ter um rostinho que ajuda muito mais a dar expressividade para o que está acontecendo. Eu falei aqui do Cosmo, que eu tinha visto que era um brinquedo, que é um carrinho com só o olho, né? Você vê só os risquinhos. Tipo a Eve do Wall-E, né? Tem ali, só com o olho você faz muita coisa, né? Mesmo de um robô. Então, isso aliado a um movimento orgânico e divertido, nossa, é isso, né? Já empacota pelo menos 3 aqui. Um pra mim, um pro Coco, um pro Rambo, porque... E teve a pessoa fazendo gestos pra, tipo, vem mais pra cá, vai mais pra lá, né? Com a mão, assim, no ar. E aí, isso eu já pensei no HomePad, que a gente vem falando dele há tempo. Como que você controla um dispositivo desses? Com todo o lance de saber pra onde você tá olhando, que os devices já têm, mais essa capacidade, e aí você ainda imagina um device que possa ter um movimento ali, cara, seria maravilhoso ter um negócio assim, que aí você tá cozinhando ali com a mão suja, não precisa mais sujar o iPhone.
Assim, é lindo, né? Sem sombra de dúvida, é lindo. Mas o que me pega é a emoção falsa. Né? Ele tá tentando fazer aquilo que é autêntico num bichinho, que o bichinho teve que aprender, provavelmente, para sobreviver, para nos encantar. E ele tá usando esse tipo de comportamento para também nos encantar. Eu não gosto muito dessa abordagem. Acho legal você comandar com a mão. Acho que é como uma maneira de você interagir. Aquela interface homem-máquina. Acho que isso a gente tava brincando com o teclado, né, 2 semanas atrás. Acho que tem maneiras da gente expandir. Isso é uma ótima maneira de expandir. É mais pra cá, mais pra lá, né? Usar as mãos, ler um ambiente, um livro. E conforme o livro vai se mexendo, a luz vai se movendo junto. Tem aquelas cadeiras, né, que a gente vê. Eu nunca levei muita fé naquelas cadeiras de tipo de leitura. Que fica ali, naquela área ali entre sala de jantar e sala de estar. Tem uma cadeira que é só enfeite. Mas é mó gostoso, se for uma cadeira confortável, é mó gostoso de ler ali com o abajurzinho do lado, né, né, tem um motivo pra estar ali, né, eu achava meio nada a ver, mas depois faz sentido estar ali. Então, tem uma interação humana ali acontecendo. Tem algumas coisas que eu acho, por exemplo, ele não consegue fazer e ele demonstrar que não consegue fazer. Ser humano vai... Tu não consegue fazer mesmo? Deixa eu ver se você não consegue fazer mesmo, né? Você me dá um comando. Então ele esticar, isso eu acho legal, né? Esse retorno. Mas acho que tudo bem, é um estudo, mas acho que tem algumas coisinhas ali que apelam demais pra fofura. E eu não sei se no longo prazo, no achismo, puramente achismo, se isso é legal como ser humano, né? Será que não seria mais bacana você ser enxuto? Como uma maneira de você esconder latência, é ótimo, né? Então vou dar um migué aqui, né? Deixa eu pensar aqui o que eu vou fazer. Que nem... você pega isso em edição de vídeo. Edição de áudio também tem muito disso. Né? Quando tem falhas no áudio, né? Um track, né? Um bom editor de áudio, o Edu pode confirmar isso, vai aumentar o volume da música de fundo para disfarçar aquele tech. Num vídeo, o cara vai colocar tem uma falha qualquer no canto inferior direito. Aí no superior esquerdo, no lado oposto, ele vai colocar uma imagem para você olhar para lá. E naquele momento que você olha para lá, você não vê o defeito. Então, é uma maneira legal de você explorar essas latências, né? Como o Rambo bem falou. Mas eu não sei, eu quero fazer carinho em cachorro, gato, enfim, né? Peixe, passarinho, sei lá. Mas eu não sei se eu quero fazer carinho num robô. E eu sei que eu vou fazer carinho porque ele vai me conquistar. Né? Ele vai. Né? Eu vou perder essa guerra. Não tenho a menor dúvida de que eu vou... Não, vou ganhar essa guerra do robô. Não vou, eu vou ficar fazendo carinho. Como é que você tá hoje? Tá bem hoje? Acordou bem disposto? Quer um óleo? Passa ali alguma junta? Você tá bom? Né? Mas eu não sei se é por aí a coisa, né? Eu fico meio em dúvida nesse ponto. Eu acho, Coca, que você está antecipando uma conversa que vai acontecer com cada vez mais frequência. Eu já vejo ela acontecer por conta dos LLMs. Tem gente que é intensamente e religiosamente contra falar que você está conversando com LLM, que ele te respondeu, que ele pensou, não sei o que lá. Tem gente que fala que essa antropomorfização dos modelos é uma coisa abominável. Eu penso sempre que assim, putz, vamos só comunicar o que está acontecendo, mas tem gente que fala assim, não, você não pode falar que o negócio é inteligente porque ele não é, vocês estão imputando humanidade pra uma coisa que não é, e isso é perigoso, né? Tem gente que é muito ligada nisso, né? Engraçado que eu tenho a tal da rigidez cognitiva, mas eu não sou chato que nem essa galera, pelo amor de Deus. Porque assim, no final dos anos 90, quando você abria um negócio no computador ali, ele ficava carregando, a gente falava, pera aí que o computador tá pensando. Tipo, cara, não, onde é que já se viu? Não tá, não é uma pessoa. Cara, esquece, esse barco já zarpou, esse avião já decolou, qualquer que seja o termo que você queira usar. Então, esse meio de transporte já saiu. Mas eu converso com LLM e a LLM pensa e raciocina, e sim, eu sei que não é de verdade, mas para efeitos práticos e pra gente poder conversar sem ser uma chatice, é melhor usar esses termos. E só um ponto rapidinho, antes que os próprios, assim, você vê, tanto o DeepSeek, ele é campeão de fazer isso, e a OpenAI nessa semana deu um pouquinho do braço a torcer. Aconteceu com o Rambo, ele mandou pra mim, ele fez uma pergunta pro DeepSeek, e ele falou assim,
Ah, não, mas eu me lembro de ter escutado falar que não sei o que. Você não escutou falar coisa nenhuma, cara. Não existe isso, né? Pra quem deve se incomodar com isso deve matar a pessoa. E hoje eu tava fazendo uma pesquisa no ChatGPT, no modelo novo, o O3, e hoje eles colocaram no ar um jeito novo de você ver a cadeia de raciocínio, que não é raciocínio, mas de raciocínio dele, e tá mais próxima do jeito que o DeepSeek se comunica. O ChatGPT falou assim, acabei de I stumbled upon, não sei o que lá, acabei de topar aqui com uma informação, que isso aqui não sei o que lá. Então, os próprios modelos estão adotando essa antropomorfização, e o Coca comentando que ele tava se sentindo incomodado, não nesse nível do pessoal que é mais xiita com isso, mas sentindo esse incômodo também... eu vejo toda essa conversa. O incômodo do Coca faz muito mais sentido do que isso, porque aí você tá falando de um objeto físico, né? Quando eu converso com a LLM, tudo bem você dizer que pensa. Agora, eu converso com a LLM, eu chego lá, ô LLM, cachorro enxerga infravermelho? Enxerga sim, legal, mas ele também tal, qual a cor que ele vê? Não, ele vê um achurado, ele vê bolinhas no lugar do infravermelho. Legal. Mas né, é uma conversa que eu tô tendo e tá tudo bem. Agora, eu não chego pro LLM, vem cá, deixa eu te falar do meu dia hoje. Rapaz, eu tive um dia difícil. Hoje vai acontecer isso aqui. Eu vou conversar, sei lá, com a minha mãe. Né? Como tá você, meu querido? Quanto tempo? O que me pega nessa antropomorfização não é a racionalização, é a emocionalização do processo. Isso é que me pega, né? De você, de repente, abrir sentimentos. Eu vou confessar pra você, LLM, né? E não sei se é por aí a coisa. Agora, pensa aí, né? Ouve falar do negócio mesmo, essas expressões que fazem parte da maneira que a gente se comunica. Eu acho ok, porque é a nossa comunicação, é o comum, é o usual, não tem problema com isso. A questão é quando vem a emoção em cima desses processos. Mas me desliga não, tô aqui. I'm sorry. É que eu acho assim, tem uma questão importante aí que é assim, o objetivo do produto que vai ser feito em cima disso, porque aqui a gente tá falando de um estudo, de um experimento, de protótipo, e eu acho que o core do negócio é o conceito de um robô que não é humanoide, nem animalesco, nem no formato de animal. Animaloide. Nem humanoide, nem animaloide. E ele... Mas ainda assim, ele tem uma forma de se comportar natural no nosso ambiente. Porque o nosso ambiente, ele é composto de coisas que se movem com naturalidade e, claro, né, a porta do seu carro não se move com naturalidade, mas assim, algo com que você vai interagir. E aí vamos pegar outros exemplos. Imagina o robô como uma interface. Porque pra mim, esse vídeo e esse estudo é sobre UX, é User Experience, é inteiramente sobre isso. Aí pensa na UX do iPhone. O scroll, que você vai ali, dá o scroll e ele vai diminuindo bonitinho e tal, que todo mundo ficou louco quando o Steve Jobs mostrou na Keynote a primeira vez. Isso é algo pra você interagir com mais naturalidade. A Dynamic Island, que é toda elástica e uou, que o Marcos não gosta tanto, mas enfim, é mais natural, deixa a coisa mais fluida. Aí você transpõe isso pra um objeto físico da vida real, você tem um robozinho que não é humanoide, não é animaloide, animalesco, mas que se mexe de uma forma natural. Aí a questão é, vão vender um produto que funciona desse jeito e como, olha aqui a sua companhia diária para conversar com você, ou é um robô utilitário que vai fazer coisas úteis para você e ele calhou ali que ele se move de um jeito natural e ele expressa situações que aconteceram ali, deu um erro. Então, em vez de só ele falar, deu erro, ele dá uma chacoalhadinha, faz um negocinho ali. Esse que é assim como uma interface, por exemplo, quando você digita uma senha errada num campo de senha do Mac, o campo de senha dá uma tremidinha, faz como se estivesse fazendo que não com a cabeça. Aí é que eu imagino que a coisa se encaixe.
Agora, sim, se for fazer um bichinho, entre aspas, que é pra pessoa ficar fazendo carinho e conversando, aí já fica mais esquisito mesmo. O que já tem até produtos assim por aí, Então, e todos são creepy. Era aí que eu ia querer chegar, a hora que eu comecei a falar da antropomorfização, porque tem o pessoal que é xiita contra você falar que o modelo pensou e te respondeu. Por outro lado, e aí você tem o ChatGPT e o DeepSeek conversando com você de um jeito mais natural sobre o que ele está pensando, entre aspas, né? Já tem níveis aí de incômodo para quem se incomoda com isso. Em segundo lugar, você tem serviços cujo propósito é você passar a ter uma relação emocional com o LLM. Você tem o Character AI. Problemas. Exatamente. A pior coisa possível já aconteceu. Alguém tirou a própria vida por ter conversado com aquele modelo. E o modelo incentivou a criança a fazer aquilo. Assim, não tem nada... Não existe, né? A escala do que é pior de fazer, eles conseguiram zerar, né? Ou, enfim, né? Então isso já está acontecendo. Então, tá tudo caminhando para isso. Eu volto ao ponto inicial do Coca ter se sentido incomodado, numa escala do que é inócuo ao que é grave. A lampadinha que se comporta feito um animaloide gatesco é inócuo. O Character AI é absurdamente errado. Né? Não o serviço inteiro, o que aconteceu mais de uma vez, mas com uma consequência muito grave, pelo menos uma vez, que é o que virou notícia, né? Então, a tendência de mercado é você ter os serviços que se comportem e se conectem. É o que o Coca sempre fala. Cara, contra a máquina não nem tenta, que ela vai ganhar de você. Ele falou sobre o algoritmo do Instagram, mas vale para todo o resto. Especialmente se você tiver modelos que, ao invés de você falar com o computador com a linguagem dele, que é de programação, é o computador falar com a nossa linguagem, interagir com a nossa interface, com a comunicação humana. A gente já tá rendido antes de começar, né? E isso, claro, tem um risco sim. Agora, o lance do pior que pode acontecer no caso de um robô assim, que o Coca tá falando, não me desliga, né? Aí você vai desligar o robô, ele pega uma faca. Não vai me desligar, não. Ex-máquina, quem viu? Quando eu pego uma pessoa leiga e ela começa a mexer no terminal, uma reclamação mais comum que ela tem é: e aí, deu certo? Porque você manda o comando e não diz ok, fiz a coisa, né? Não tem, né, user experience. Ele só vai te avisar se deu alguma coisa errada e se avisar, né? Ele é completamente silencioso. Quando você vai para uma interface gráfica, quando você acerta a senha, olha que legal, passa aqui, né? Eu vou te dar aqui a interface normal. Quando você erra a senha, eu tenho que te mostrar que você errou a senha. Então eu vou colocar uma tela vermelha, eu vou piscar, eu vou fazer um barulho, eu vou chacoalhar, eu vou fazer alguma coisa. Olha, eu preciso da sua atenção porque alguma coisa aconteceu. Mas quando eu erro a senha, a interface não me mostra frustração. Poxa vida, você errou a senha, que pena, não é mesmo? Olha só, você não lembra mesmo, né? Esse é a minha questão, né? Eu falar para um robozinho, liga ali, estica o braço e liga a luz. Ele vai lá e não consegue, falta 30 centímetros, ele vira para mim, poxa, não consegui. E expressar uma frustração. Eu acho que... Eu daria o nome de Moisés pro meu robô, só pra falar, não consegue, né? Tem uma... determinar uma linha que a gente não vai ultrapassar. Não, olha, os robôs, eles vão te ajudar, vai ser um animalzinho, vai ser fofinho, mas eles não vão demonstrar, né? Pode se mexer ali como um gato, eu quero que se mexa como um cachorro, eu acho mais charmoso aquele jeito, o chacoalhar do jacaré, né? O rabo do jacaré que mexe assim, aquele gingado, então quero que se mexa como um jacaré, mas sem demonstrar uma afetividade, talvez seja a palavra que eu tô querendo buscar. Sabe o que eu acho, Coca, que te incomodou tanto esse pedaço aí? Porque hora que... eu ia falar o bichinho, olha que loucura, né? A hora que o abajur não consegue alcançar o negócio e demonstra frustração, ele age... Me remete a quando... Talvez eu fale alguns absurdos e cause problemas diplomáticos internacionais aqui, mas no Japão, quando alguém quer mostrar arrependimento e que dá aquela abaixa a cabeça e faz o... Como é que se exige? O bow pra frente, assim, né? Sim, a reverência. Obrigado, reverência. Me pareceu isso. Pareceu ele baixa a cabeça e faz a reverência do tipo, tô muito... Desculpa por ter te desapontado, mestre, sensei. Sabe? Eu não sei. Eu vou fazer um seppuku em seguida. Então, eu acho que... Isso eu acho que te pegou porque você tem uma conexão maior com isso. Então, não, eu digo, poxa, coitado, pega uma cerveja, vamos beber uma cerveja, vem cá, senta aqui. Calma, é só alcançar o papel, eu alcanço pra você. Nesse caso seria um saquê, né?
Vamos beber aqui, tá tudo resolvido. Leite aqui. pode ser também. Mas tirando os problemas, eu achei excelente. Não, com certeza eu quero, com certeza. E esse negócio de robótica, é porque não tá tão distante quanto parece, pelo que eu vejo. Porque eu já conversei, inclusive com um brasileiro que trabalha em uma das empresas de robótica humanoide doméstica e já faz parte do dia a dia do escritório. Você tem os robôs que vão lá, arruma a cozinha, arruma a sala de reunião, tem robôs andando junto com os seres humanos ali, todo mundo convive, é uma coisa meio absurda de pensar. Robô de delivery. Tem cada vez mais empresas aparecendo com esse lance dos robôs humanoides domésticos ou de galpão, por exemplo, não só de delivery, mas, tira só aquele bando de rumba passeando pelos armazéns da Amazon, mas robôs humanoides mesmo, que tem, sei lá, polegares opositores e conseguem manipular objetos. Eles sempre mostram pegando ovo, né? Pega o ovo da caixa de ovo e coloca no outro container assim pra mostrar que é uma coisa que tem precisão e cuidado e minúcia, porque... Então... Que nem aquele robô de cirurgia que sempre é fazendo sutura numa uva, né? Isso. Ou sutura, ou então fazendo origami. Se desapareceu um do robozinho fazendo origami, fazendo um tsuru, sei lá o que era que tá fazendo. Então tá aparecendo muito disso. E as empresas, e o brasileiro que eu entrevistei, eu vou colocar aqui na descrição o link da empresa, ele falou, cara, a gente que a Tesla anunciou aqueles robôs lá, e você fala, cara, esses robôs da Tesla, é impossível ter isso em casa. Que eles pesam 1 tonelada, vai matar alguém. E ele tava falando sobre os atuadores das articulações. Porque você tem força e velocidade, né? Pensa você dobrando um braço, né? O movimento, a velocidade de dobrar o seu cotovelo, ela é menor do que a velocidade do seu punho percorrendo o mesmo percurso, óbvio, né? Então esse é o tipo de coisa que eles estão passando a dominar pra ficar mais seguro, interromper um procedimento, se entender que tem alguma coisa encostando ali pra não bater na cabeça de uma criança sem querer e machucar a criança, né? Então cada um tá fazendo vários tipos de avanços diferentes, assim. Nessa semana saiu um outro robô também que mostrava ele fazendo uns pulos malucos não, uns pulos como se fosse alguém jogando basquete, sei lá, gira no ar pra receber uma bola, por exemplo, que é uma coisa que os robôs, nem os da Boston Dynamics conseguiam fazer direito. Então tá acelerando meio rápido isso, vai chegar mais rápido do que a gente imagina a gente ter esses robôs humanoides em casa, o que é uma coisa absurda. E agora que a gente consegue conversar com eles, tô antropomorfizando, mas fazer o quê, né? Vai ficar mais interessante ainda, vai chegar mais rápido ainda, né? É muito doido, tudo isso, né? Então a gente tá partindo de um braço humanoide que só comporta feito um gato que ilumina e projeta e é uma carangueja tudo junto, mas esse é pro bom ou pro ruim, isso é só o começo. Isto fica feliz e ser útil. Pra variar, quem não lembra? É do Homem Bicentenário, né, essa frase. Ah! Que ele fala isso. Porque ele se refere a ele próprio como... isto, né? Eu vi a versão dublada há 20 anos atrás. Tá. One is glad to be of service. Ele fala em inglês. Nossa, é muito formal. Então. Exatamente. Muito bem. Eu nunca vi esse filme dublado. Adoro esse filme. É muito bom. Muito bem. É claro que, como sempre, se vocês tiverem impressões sobre o que a gente comentou, ou impressões do que a gente pode comentar, quer sugerir tema, quer mandar pergunta, comentários em geral, gigahertz.fm/feedback. E as perguntas, como foi no caso do Bruno Henrique, a gente coleta e adiciona aqui no finalzinho dos episódios, quando dá tempo a gente responde. E o Bruno Henrique falou o seguinte: vocês usam o Sign In with Apple, deve ser fazer login com a Apple, não sei, em português, para alguma conta? Ao mesmo tempo que parece mais prático usar o ID Apple para fazer login, também parece meio arriscado botar todos os ovos na mesma cesta. E aí? Eu me lembro do caso Fortnite com bloqueio, aquela coisa toda, que você tinha ali o acesso com a Apple, mas o aplicativo e a empresa foi banida e bagunçou o coreto todo. Então, embora seja mais prático o sign-in com a Apple e aí o sign-in com qualquer outro serviço, eu acho que é uma exposição desnecessária. Eu não me vejo fora da Apple, acho que é muito mais tranquilo. Acho que o Twitter não faz mais, né? O X não faz mais, mas antigamente fazia, tinha o login com o Facebook, né? Tinha várias maneiras de você fazer login. Tem ali um compartilhamento de dados, tem algumas coisas que precisam ser lidas. Embora no caso da Apple você tenha um e-mail, né, de proteção, não é um e-mail real que o serviço vai ter, tem uma questão de privacidade, mas você fica dependendo da Apple no caminho. E por mais que seja legal, a gente confie, pode ter uma treta qualquer, né, com o serviço e te bagunçar de alguma maneira. Por mais que tenha maneiras de você resolver. Eu acho que sem é uma coisa muito importante, né? Então eu quero trazer isso pra mim. Tudo aquilo que de alguma maneira você tem senha é porque você é pessoal, né? Você entra naquele lugar e aquele lugar é você. Você se expressa, se for uma rede social e tudo mais.
Então, eu não já fiquei mais amigável desse tipo de login, mas hoje eu prefiro ter tudo aqui por conta própria. Olha, eu até uso o Sign In with Apple, mas eu concordo com o que disse o Coca e concordo com a visão do Bruno também, que ele falou de ser arriscado colocar os ovos na mesma cesta. E aí, como que eu uso? O app pra marcar horário pra cortar o cabelo, que é um app vagabundo lá, que eu só uso pra isso, e se eu perder essa conta não faz a mínima diferença. Tem que criar uma conta porque tem que criar uma conta. Tem Sign In with Apple? Meu Deus, mas eu uso Sign In with Apple sem nem piscar e boto lá o e-mail aleatório pra não receber spam. E assim, eu até olhei porque quando eu uso o Sign In with Apple em algum lugar novo, eu crio uma entrada no meu 1Password pra aquela conta e eu coloco uma tag de Sign In with Apple pra eu saber que aquela conta é Sign In with Apple. Eu faço isso inclusive com outros single sign-ons, então tipo, se eu fiz login com GitHub em alguma coisa, eu boto no 1Password e boto na tag que é GitHub, que daí se um dia eu tiver no site e eu não sei, eu vou no 1Password, não vai ter a senha ali, porque não é com senha, mas vai estar ali, GitHub. Aí eu sei, tá bom, isso aqui é com a conta do GitHub. Então eu olhei aqui, tem 5 itens. Um deles é esse do cabeleireiro que eu falei, aí outros são outros sites aleatórios e de pouca importância que, tipo, se aquela conta sumir amanhã, não vai fazer a mínima diferença pra mim. Então é pra isso que eu uso, basicamente, pra contas descartáveis, digamos assim. Eu tô com preguiça de criar uma conta nesse negócio, e aí, normalmente você usaria ali um login com Facebook, login com não sei o que. O Sign In with Apple é mais privado, não compartilha nenhuma informação minha, além do e-mail, que pode ser privado, e do nome se eu quiser. Então, pra mim, é perfeito pra isso, mas eu também não usaria, assim, pra tudo. Eu tenho umas regras parecidas. O Sign In with Apple, eu lembro quando, logo que saiu, eu fui criar uma conta do Adobe Creative Cloud Tabajara lá, e aí eu coloquei, beleza, né, vou usar tudo, vou Sign In with Apple, escondendo meu e-mail e... Aí ele falou, beleza, obrigado por criar essa conta maluca aqui. Agora bota seu e-mail de verdade. Então eles tinham feito já um anti-Sign In with Apple, e aí pra mim virou assim, não funciona. Aí eu não voltei a usar. Então, o que eu tenho hoje é uma regra parecida de, assim, se são coisas úteis ou inúteis, eu faço o sign-in com o Google, que eu fui super resistente por anos. Aí esse bando de ferramentinha de IA que começou a aparecer, todas elas tinham, eu falei, putz, quer saber? Vamos facilitar, eu não preciso botar no 1Password como senha e autenticação de 2 fatores, sei que lá, pra usar um PDF to LLM uma vez na vida. E eu falei, então, pronto. Então, coisas de verdade, sérias, eu tenho uma conta normal, mas essas ferramentinhas assim, eu faço a conta do Google mesmo e tô mais leniente com isso e beleza. Outro ponto contra o Sign In with Apple que eu me lembrei, porque você falou de IA. Um dos lugares que eu fiz o Sign In with Apple foi no Claude, que eu instalei o app e fiz. Não tem Sign In with Apple no site. Eu não consigo usar o Claude no navegador, no meu Mac, porque eu fiz Sign In with Apple. E aí, isso não é exclusividade deles, porque é muito comum apps colocarem Sign In with Apple, porque é obrigatório. A Apple obriga. Se você tem sign-in com Google, com Facebook, com os outros, você é obrigado a colocar o sign-in with Apple. E aí tem muitos apps que tem alguma versão web que botam só no app e na versão web, você que lute. Então, aí assim, às vezes você consegue converter o sign-in with Apple numa conta normal. Você vai lá com o mesmo e-mail e cria uma senha, que daí você usa na web, você usa a senha em vez de usar o Sign In with Apple, mas daí, né, defeats the purpose, né? Então, é outro ponto importante a manter em mente. Então, a dica, eu acho que usa só para coisas que não são muito importantes, e aí não é só Sign In with Apple, isso vale para qualquer login com qualquer serviço. Assim, se for uma coisa realmente importante e você tiver a opção de criar uma conta, entre aspas, de verdade, faça isso, porque é menos chance de você perder o acesso àquilo por causa de alguma treta comercial entre o provedor do login e o provedor do serviço. Ou, sei lá, teve um cara uma vez lá que o Google baniu a conta dele porque sim, e aí ele perdeu acesso a tudo que tinha login com o Google e tinha coisa importante, e aí se ferrou por causa disso. Aí depois o Google restabeleceu a conta e ficou tudo bem, mas enfim, foram alguns dias de pânico, né? Então, é melhor não colocar todos os ovos na mesma cesta.
É streaming também, né? Streaming é isso. Agora você assinar o Mercado Livre, você consegue fazer o resgate pra usar o HBO, não sei o que lá. Faz login na TV. Esses dias deslogou o HBO Max da minha TV. Eu falei, nossa, não sei nem... Esquece, não sei nem por onde é, se a assinatura tá com o negócio da Apple, se tá do Mercado Livre, se é parceiro. Mercado Livre, pra você fazer login, você tem que tirar foto da sua cara agora. Então, é inferno. Você pode ter 50 two-factor que não, tira a foto, a selfie é segura. Né? Isso me dá uma raiva, mas enfim. Agora, para finalizar o episódio de hoje, o George Fleming falou o seguinte: eu usava o PDF Pen Pro como editor de arquivos PDF desde 2014. Em junho de 21, a Nitro Software de Melbourne comprou o PDF Pen da Smile. Agora, o Nitro PDF Pro 13.3 está travando com frequência no meu Mac e a Nitro só oferece atualização desse software, o 14.34.10, como assinatura no Brasil. E é cara, são $15 por mês ou $250 por ano para um usuário. Aí ele conclui: no meu workflow, eu tenho vários usos para a facilidade existente nesse software, principalmente arrastar e soltar folhas entre arquivos. Eu uso isso com mais frequência para colocar recibo de pagamento num mesmo arquivo, de boleto, coisa assim. Ele quer sugestões para substituir e se livrar do pesadelo que eu sempre penso que o PDF é. E todo mundo só confirma. E aí? Jorge, você faz o seguinte, você deleta o PDF Nitro whatever Tabajara, aí você dá 2 cliques no PDF, ele vai abrir num app chamado Preview, é prévia em português? Pré-visualização. Não sei. Nem ideia. Aí você abre o outro PDF lá do recibo, seleciona ali, se não estiver mostrando, seleciona para exibir as miniaturas na barrinha lateral, clica e arrasta de um PDF pro outro e salva. É isso. Eu não sei o que mais o Jorge faz com PDFs, mas o preview do Mac, esse workflow específico dele de arrastar de um arquivo para outra página, funciona perfeitamente no preview do Mac. Já fiz isso inúmeras vezes aqui. E aí tem N outras funções de PDF também, mas essa foi a que ele especificou, então acho que vale tentar. Pré-visualização é o nome do preview em português. O PDF Pen Pro é excelente, só que em 2014 chegou o PDF Expert da Riddle. O PDF Pen Pro acho que é de 2004, alguma coisa assim. E houve uma época em que PDF era o auge, em que você tinha que preencher o PDF como formulário, escrever as coisas ali, os campinhos e tal. Hoje qualquer um faz isso. Acho que até o pré-visualização faz isso. Uhum. Então hoje o meu canivete de PDF é o PDF Expert, que talvez o meu ele não é assinatura, ele é meu mesmo. Tá atualizado, funciona direitinho, mesmo PDFs grandes às vezes, né, uma documentação com 500 páginas, 1000 páginas, você consegue fazer uma navegação rápida entre as páginas, localização rápida também. Então gosto muito. Todos os aplicativos da Riddle eu gosto bastante. E o PDF Expert é um deles. Agora, para esse workflow, bem lembrado, né? Saudações ao Bruno, nativo faz isso. E se você usa muito, muito, muito isso, você pode usar o próprio Automator para fazer uma automação. Pega ali o Hazel, fica monitorando para ter lá qualquer coisa recibo.pdf. E toda vez que pintar qualquer coisa recibo.pdf, ele já junta com qualquer coisa.pdf. E aí já junta ali, já salva na pasta que você quiser. Vai dar um pouquinho mais de trabalho de você fazer isso com o Automator. Tem ferramentas de linha de comando como o QPDF, que faz essa junção também. Provavelmente tem outras, tem aplicativo para iOS também, caso você prefira fazer essa junção lá. Não sei se a pré-visualização do iOS faz, eu diria que faz também, mas nunca usei por lá. Não, acho que não porque não tem preview, é só o Quick Look mesmo. Mas acho que, como o Jorge, pelo que ele relatou, estava fazendo isso manualmente mesmo com esse Nitro PDF, acho que o preview vai servir. Ele dá super conta, sim. Única coisa, assim, o meu uso de PDF ele é relativamente simples. Diferente do Mendes, que é nulo, eu uso de vez em quando, mas é bem simples. A única coisa que eu não consigo fazer, porque que eu saiba não tem como no preview do Mac, é assinatura digital do PDF com o certificado digital lá do CPF, CNPJ, que você certifica de fato usando a assinatura digital. Aí para isso eu uso o Acrobat, que eu não tenho instalado, eu instalo porque uma vez por ano eu preciso assinar digitalmente um PDF, e aí às vezes se o pessoal da Firmou lá não tá muito atarefado, eu mando pra eles, assina pra mim aí, se é da empresa, né?
Mas se é com CPF, daí eu tenho que assinar, daí eu baixo lá, instalo, faço a assinatura, salvo e desinstalo de novo, porque fica um monte de lixo instalado e rodando em background. Enfim, é a única coisa que eu não consigo fazer no preview, é assinar digitalmente. Se for assinar digitalmente com a sua assinatura de punho, dá pra fazer no preview do Mac também. Você cadastra a sua assinatura ali, fica bonitinha, sem série. Já assinei várias coisas assim e... Claro que tem, dependendo pro que for, não funciona, não aceitam, né? Mas coisas mais simples funcionam. Então é isso, eu diria, tenta usar o preview, vai funcionar diferente do que você tá acostumado, mas acho que pro workflow que tá sendo relatado aqui deve funcionar bem. E de grátis, já vem junto com o Mac. Nativão. Eu sigo achando que PDF é só uma brincadeira cruel que fizeram com a humanidade. Quem tiver dicas já sabe, né? gigahertz.fm/feedback. Já para achar os links de tudo o que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/adt/416 ou dá mais piada nas notas aqui do episódio. Quero agradecer a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que dão os reviews, as avaliações e principalmente quem recomenda o ADT para mais gente poder descobrir e chegar e passar a acompanhar a gente aqui toda semana. Obrigado, Edu Garcia, pela edição de mais um episódio. E a vocês, Rambo e Coca, pela apresentação de mais um ADT. Valeu, eu tô lá no mastodon.social, @inside, @inside no Blue Sky, Guilherme Rambo 2 no Instagram e Threads. Valeu. Sempre um prazer e uma honra. Para falar comigo, só ir lá no Google, bater Coca-Tech ou na sua IA de preferência, ou então no Instagram, manda uma DM para @coca.tech. Boa, para falar comigo, MVC Mendes no Instagram e no Threads. Eu apresento por aqui o A Fonte e o Área de Trabalho. Para a Alura, eu apresento o IA Sob Controle e sai todo sábado no Mac Magazine minha coluna opinativa. Fim de semana passado, por que o DeepSeek mexeu tanto aí com o mundo da tecnologia? E eu recomendo vocês darem uma espiadinha no texto dessa semana que vai sair agora no sábado, ficou bem bacana. Pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem. Valeu! Tchau, tchau!